E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bia e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. E chegamos ao final de uma era da série Stranger Things, uma série que tá durando aí 10 anos, com 5 temporadas. E a gente teve o último episódio recebido ali no último dia do ano, né, pra fechar com chave de ouro ou não, né? Vocês vão ver aqui meu vídeo que eu vou falar. Eu vou falar um pouquinho pra vocês o que eu achei, não só do final da temporada de Stranger Things, né, principalmente os arcos dos personagens, quanto o que eu achei da série em geral. Então fiquem por aqui e já avisando que vai ter spoilers, então se vocês ainda não assistiram o final de Stranger Things, assista primeiro, depois volta aqui. E como eu falei que eu vou falar um pouquinho dos personagens, eu acho que a coisa que mais teve nessa série foi personagem. Não vou me aprofundar muito em cada um, mas vou falar um pouco do overview que eu tive, principalmente nesse fechamento, né? Porque a gente tem agora fechados os arcos dos personagens dessa série. E eu acho que, assim, alguns arcos faltaram um pouco de desenvolvimento. Tem muitos personagens aí que eu acho que tinham um pouco mais a contribuir, que talvez não tenha me impactado tanto as cenas que teve com eles e outros personagens, mas eu vou falar um pouquinho mais no detalhe e vocês vão entender do que eu tô falando. Mas posso dizer que a história deles já foram o suficiente pra me deixar morrendo de saudade de cada um, até os que mais me irritavam nessa história, tá bom? Mas eu vou sentir, sim, muita saudade desses personagens, que são muito queridos, que a gente acompanha eles de criancinha, né, a maioria deles. E agora a gente vê eles, né, adultos e fazendo história aí com a série Stranger Things. E vamos começar falando sobre um personagem polêmico, um personagem intenso, que pra mim é um dos melhores vilões da atualidade, não pela história do vilão, nem pelo arco dele, mas sim pelo ator, né, que é o Jaime Campbell Bower, que faz o personagem, que é o Vecna, que é o Henry Vecna, número 1, enfim, chame como quiser. Mas a gente tem que falar que o personagem dele, ele foi trazido nos últimos temporadas, né, nessa penúltima temporada, e foi o tempo suficiente pra gente ter um medo desgraçado desse homem. O personagem dele é muito tenso, tem toda a história da peça de teatro, né, que conta um pouco mais sobre a história do Henry antes de ser Henry, mas nessa série, nesse fechamento, eu gostei muito que eles continuaram vendendo o Vecna como um vilão. Então, por mais que exista, assim, a mente do Henry, que foi tomada pelo vilão e tal, ele ainda é um vilão, e ele escolheu ser um vilão. Então, eu achei muito bom que eles não partiram pra aquela coisa que já é um pouco mais clichê, que é a redenção do vilão, né, que é muito conhecida lá em Star Wars. Então, tipo, Darth Vader é o cara bonzinho, e o Vecna é o cara bonzinho. Não foi assim. Até o último segundo ele foi vilão, continuou sendo vilão, e pra mim foi muito bom, foi uma ótima escolha manter ele como esse personagem. E como eu mencionei, a atuação do Jaime, ele é muito, muito bom, me dava medo cada cena que ele aparecia, independente da cara que ele tivesse, seja de Henry, seja de Vecna, e eu adorei demais. Já outros personagens que surgiram nessa temporada, e uma delas carregou nas costas metade dessa temporada, foi a Holly, a irmãzinha do Mike. A gente já viu ela em outras temporadas, mas ela só era a irmã mais novinha ali da Nancy e do Mike, mas essa menina arrebentou ali no personagem, ela fez muito bem. A atuação da menina que faz a Holly é muito boa também, eu achei incrível, e a história dela, por mais que tenha sido curta, em uma temporada eles conseguiram fazer isso super bem e ainda terminar do jeito que terminaram, como ela sendo, tipo, a geração seguinte ali, de amigos que jogam D&D, eu achei muito, muito legal. E também menção honrosa ao Derek aí, que foi um personagem surpreendente, que chegou aí na temporada e arregaçou tudo aí. Maravilhoso, as frases dele estarão pra sempre no nosso coração. Uma personagem que eu senti muito mais falta de ver sendo empoderada nessa temporada, comparada com as outras, foi a Joyce. Se a gente for ver, assim, tudo bem, ela nunca fez nada muito, nossa, extraordinário, mas ela sempre foi uma pessoa mais preocupada, uma pessoa que ia atrás, que fazia as coisas, que não deixava barato. A mulher foi até a Rússia buscar o seu mozão, entendeu? E nessa temporada ela tava muito apagada, muito sumida, mas eu passo todos os panos possíveis, porque no final, ela fez o ato ali, final de matar o Vecna, e pra mim foi excelente. Essa cena toda, pra mim, acho que é a minha favorita desse fechamento, né, da série. E pra mim, assim, ver todo mundo lembrando das pessoas que foram perdidas por conta desse cara, né, do Vecna, do Mind Flayer, chame o que quiser, mas dessa situação que aconteceu, né, e ver a Joyce ali dando as estocadas ali finais nele foi muito incrível, assim, mostrou muito pra gente que justiça foi feita. E foi muito justo que foi feita pelas mãos dela. O Will também foi um grande destaque dessa temporada, eu admito que até a última temporada eu achava ele muito morninho, muito chatinho, muito quietinho na dele, mas depois sim a gente entendeu por que ele era assim. O próprio Vecna menciona que ele era uma mente mais fraca e tudo mais, e eu acho que esse momento foi o momento de virada do Will. Eu achei muito bom a forma como foi construído, desde a primeira vez que ele consegue acessar e controlar a mente do Vecna,
até as sequências, né, que ele vai tendo, até o momento em que ele realmente conta pros amigos, pra família ali, que ele não gosta de meninas. Então a gente vê o crescimento dele em uma temporada que eu achei que foi o suficiente. Eu não sei se é porque eu fui vendo blocado, assim, talvez assistindo tudo de uma vez tivesse outra sensação, mas pra mim funcionou muito, muito bem a forma como se desenvolveu o Will em uma temporada, que pra mim foi o bastante. Já o fechamento do pessoal um pouco mais velho, né, vou dizer aí que seria a Nancy, o Jonathan, o Steve e a Robin. Eu achei que dava pra ter desenvolvido um pouquinho mais sobre a Robin, porque ela foi uma personagem muito importante, principalmente pro Will, né, pra ele conseguir se abrir com a sua família, com os amigos. Só que eu acho que no finalzinho deixa um pouco a desejar, né? A gente não soube se ela ficou com a Vicky, se não ficou, dá pra entender que ela foi pra faculdade. Então ficou meio aberto ali, entendo que não era uma prioridade ali, mas com tantas cenas, né, de diálogos, conversas, com, sei lá, 40 minutos depois do grande fechamento da série, ainda rolando conversas e coisas assim, dava pra ter deixado um pouquinho mais de informação sobre ela. A Nancy e o Jonathan também, né, depois daquele término que aconteceu no volume 2, cada um seguiu o seu próprio rumo. Eu achei super válido ele trabalhar com cinema e ele pensar, ter essa mente sempre de cinema, o Jonathan. E a Nancy também, né, seguindo o caminho dela, querendo explorar o mundo, ela é uma pessoa mais independente. Então pra mim foi super ótimo isso aí. E o Steve, maravilhoso, muito obrigada Duffer Brothers por ter mantido ele vivo, tá, por mais que tenha dado um sustinho pra gente ali naquele episódio. Eu acho que faz sentido, né, ele querer continuar na cidade, seguir o caminho dele, trabalhando com crianças, né, ele quer ter 6 filhos, como ele disse. Então eu fiquei muito feliz que teve esse fechamento, e principalmente que ele sobreviveu. E outro que sobreviveu que eu fiquei muito feliz foi o Dustin também. O Dustin, ele teve uma caminhada um pouco mais complicada nessa temporada. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho irritadinha com ele, mas eu super entendo, porque ele passou pela perda do Ed, ele era muito próximo do Ed, e pra ele foi um baque em que transformou ele. Eu entendo, tem pessoas que às vezes têm perdas e continuam da mesma forma, e tem pessoas que não. O Dustin foi uma delas. Então a mudança que o Dustin passou, né, dele ser pessoa um pouco mais raivosa, um pouco mais rebelde, um pouco mais saindo da zona do confortável ali na vida dele, pra mim foi excelente, e isso ficou muito explícito pra gente naquela hora em que ele dá o discurso, né, pra escola, né, falando sobre D&D, falando sobre seguir as regras, e no final ele faz exatamente o que o Ed falou que faria quando ele fosse se formar, né, infelizmente não chegou a acontecer isso, mas o Dustin, ele veio carregando esse legado do Ed pra frente, e a amizade dele e o Steve continuaram perfeitas até o final. Fiquei muito feliz que eles botaram esse mini detalhezinho também na cena. O Lucas e a Max também. O Lucas é um personagem que eu vi ele um pouco menos, com menos protagonismo, mas eu acho que ele teve um papel muito essencial, né, desde da temporada anterior e agora nessa também, de ajudar a Max, de ser essa pessoa persistente. Como eu falei, é uma série com muitos personagens, nem todos vão ser muito bem desenvolvidos. O Lucas é um que eu às vezes achava que ficava meio esquecido no churrasco ali no desenvolvimento, mas o relacionamento dele e da Max, pra mim, depois olhando o quebra-cabeça completo aí, eu acho que faz sentido, e também ele foi incrível nessa temporada, ele foi ali a prova de força ali, né? E a Max, pra mim, foi o maior destaque dessa temporada inteira, assim, mais do que qualquer personagem, sinceramente, aqui. Tirando o Vecna foi muito bom também. Mas ela foi um grande destaque. Toda essa parte da fuga de Camazotz, qual foi a relevância dela em conhecer a mente do Henry, ajudar ali a escapar, eu achei que foi super bem feito o arco dela, a história dela. Claro, tem aqueles mini furinhos ali, porque, tipo, teoricamente era pra ela não estar enxergando depois do que ela passou, porque quebrou braço, enfim. Mas, né, a gente passa pano, a gente não queria ver a Max assim. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei, no geral, do roteiro dos criadores, né, da série. Mas passo pano sim, porque a Max foi genial nessa temporada, e uma das cenas também mais emocionantes foi ela voltando ali, finalmente. Foi muito incrível assistir isso. O Max é outro personagem que eu não consigo ver um grande protagonismo nele. Eu não sei se é falta de direção, não sei se o ator também não ajuda muito, porque até toda a cena lá que ele tava perdendo o Eleven, eu não conseguia, eu juro pra vocês, eu queria muito me emocionar com aquela cena, mas eu não conseguia, porque eu não sentia isso de perda. Não sei se é porque na minha cabeça tava falando, não, ela não vai ter morrido de verdade, enfim. Eu não consegui sentir essa carga emocional. Mas falando especificamente do Mike, eu acho que ele é um personagem que nem o Will fala, né, numa temporada anterior, ele é o coração, né, ele que une todos, e eu acho isso super válido. Pra mim, ele é o narrador, né, da história, tanto que no final ele explica, ele conta pra todo mundo, né, qual é a perspectiva dele, do que ele acha que aconteceu com a Eleven de verdade. Eu vejo que ele tá, né, como eu falei, cada pessoa segue o luto de uma forma. Então você lembra do Hopper seguindo de uma forma, o Dustin de outra, e o Mike, eu acho que ele ficou um pouco mais no conformismo, mais introspectivo. Então a gente não vê ele chorando, ele desesperado, mas a gente vê ele carregando isso. E no final, né, quando ele conta pra eles, eu acho que ele é realmente o narrador da história. E às vezes a gente não se conecta tanto com o narrador como a gente se conecta com o personagem. Mas ele tem a sua relevância da mesma forma. E falando em Hopper, né, como eu mencionei agora, ele também é um personagem que eu gosto muito, eu tenho muito carinho por ele. E ele também passou por várias fases, entre elas, né, a aceitação de perder a filha biológica dele, aí depois ele adotando a Eleven, aí quando a Eleven
Eleven foge. Então, assim, ele tem muitas nuances. Pra mim, ele é um pai, assim, não tem outra palavra pra descrever o Hopper. Hopper é pai, Hopper é o paizão. E é muito complicada a cena dele com a Eleven, assim, ele traz um discurso muito bonito sobre ela viver a vida, sobre ela merecer, que ela, né, não teve na vida dela. Eu acho que uma das grandes mensagens da série traz justamente nessa conversa com a Eleven e o Hopper, né, que é quando ela fala que, assim, você cuidou de mim, você foi meu pai, assim, mas ela não é a Sarah, ela não é mais uma criança e ela tem que tomar as próprias decisões dela. Da mesma forma como ele também ia tornar a decisão de se sacrificar por ela também teve a decisão dela de sacrificar pelas outras pessoas. Então, assim, é complicado essa relação entre eles, porque os dois têm a mesma personalidade de querer ajudar, de querer fazer algo pelo outro, só que aí que também acaba tendo um embate entre eles. E esse final deles eu achei que foi muito bonito, né, principalmente do Hopper, e ver que ele, sim, querendo ou não, ele teve que aceitar, seguir em frente, teve a conversa com o Mike, depois ele pedindo a Joyce em casamento, então a vida continua, praticamente isso, que dá a entender, né, pelo menos para a trajetória do Hopper. E agora vamos falar da Eleven. Eu sei que muita gente falou disso e eu vou bater nessa tecla sim, porque ela foi importante. A atuação da Millie Bobby Brown está de centavos nessa última temporada, não sei se foi porque ela mexeu no rosto, não sei se ela não tava afim. Tem partes que ela entrega, assim, emoção, tem partes que não, mas pra mim, assim, não gostei. Achei a atuação dela muito rasa e por conta disso, algumas cenas que eu também queria me emocionar mais, não conseguia. Eu só conseguia assistir e eu falava, que legal, que bonito. Então fico chateada por isso, eu acho que isso daria totalmente uma cara nova, né, se ela tivesse com vontade, se ela tivesse, não sei, envolvida. Não tô julgando a menina, infelizmente, mas é o que eu senti. E eu sei que outras pessoas sentiram, inclusive se você sentiu isso, comenta aqui embaixo. Se você não sentiu, não seja malvado comigo nos comentários, mas comenta porque você não sentiu. Entender que a personagem dela, ela tem uma carga muito, muito forte e eu não senti essa entrega. Então, pra mim, pecou muito a falta de atuação da Millie Bobby Brown. Mas, em compensação, o arco da Eleven eu achei que foi muito válido. Eu acho que tudo começou nela e tudo terminou nela, de certa forma, né? E mesmo ela não estando ali com o pessoal em D&D e tudo mais, ela ainda tá presente de alguma forma, né? E agora que eu falei do final, vou dar só um contexto geral do que eu achei, então, da temporada e da série, né? No final das contas. Eu acho que, especificamente, o roteiro dessa última temporada foi um pouco covarde. É uma palavra meio pesada, assim. Eu acho que eles usaram muito de conveniências, de respostas fáceis, respostas rápidas. Tipo, tive uma ideia, vamos fazer aquilo. Tive uma ideia, vamos fazer aquilo. É uma coisa que virou até meme na internet, mas, tipo, a pessoa pega uma maçã e fala uma maçã. Não, se a gente usar a maçã como se fosse a terra, sabe? Então, assim, veio muitas respostas filosóficas do além, assim, tirada do absoluto nada. Eu acho meio preguiçoso, assim, a forma de roteirizar essas partes. Eu falei que foi covarde porque, pelo simples fato de eles não terem matado ninguém por conveniência, né? Porque, assim, o Vecna é um baita de um poderoso personagem. Ele fez uns estragos que ele fez nas outras temporadas, só que sempre com personagens coadjuvantes, sempre personagens que apareciam na temporada. Então a gente teve a perda da Barbie, que tudo bem, era a primeira temporada, a gente ainda tava conhecendo, não sabia se ela ia ser recorrente ou não. Já na segunda a gente teve o Bob, que eu amei, né? Eu amo o ator que faz, então a perda do Bob foi super impactante, só que foi um personagem que apareceu aquela hora. Aí teve o Billy, que já tava uma temporada, mas ele era meio vilão, então assim, ok. Aí teve o Ed, que foi uma baita perda, mas também no personagem. Então assim, nenhum dos protagonistas, eu não tô falando, tipo, tem 5 protagonistas, tem 3, tem uns 15 protagonistas, e nenhum deles teve nenhuma sequela. Então, como eu falei da Max, a Max poderia não estar mais enxergando. Tudo bem, ela ficou com os membros mais paralisados, mas depois ela voltou a andar de skate. Então, assim, eu senti a covardia nesse sentido, de eles não quererem fazer algo que talvez o público não fosse gostar. Porque eu, como público, não ia gostar de ver alguém morrendo. Sinceramente, eu só não tô brava porque, graças a Deus, não mataram ninguém que era relevante, assim, né? Teve a perda da Eleven, mas depois eu falo um pouco mais disso. Mas não teve nenhuma perda relevante. Só que, ao mesmo tempo, até os personagens que não são tão relevantes, mas que estão por lá, tipo a mãe do Mike, a Nancy poderia ter se sacrificado naquela cena. No finalzinho eu já não tava sentindo uma emoção que eu tava querendo sentir, porque eu queria sentir um pouco de medo de perder alguém. O máximo que eu senti foi naquela hora do Steve, que ele tava quase caindo, mas eu falei, não, eles não vão fazer isso. E eu ainda tenho gravado isso, eu ainda virei pro meu marido e falei, o Jonathan que vai salvar ele. E dito e feito, foi o Jonathan que salvou ele. E naquela hora que eles estavam saindo com os caminhões, que eles iam ser abordados pelos militares, na minha cabeça, né, de que assiste séries um pouco mais pesadas, eu tava pensando, vai aparecer alguém e vai atirar na cara de alguém, vai atirar na cara de alguém. Aí eu falei, não, eu tô vendo Stranger Things, eles não têm coragem de fazer isso. E não tiveram. E nem falando, tipo, Bia, a série é surreal, é pra ela ser assim, você acha que existe um mundo invertido? Não tô falando disso. Existe um termo que se chama suspensão de descrença, que é quando você
acredito que a obra tá te entregando. Então, a obra está me entregando que existe um mundo paralelo, que foi aberto um buraco de minhoca. Beleza, eu acredito nisso. Mas a partir do momento em que eu tenho estabelecido regras dentro desse universo, tem coisas que não deveriam sair dessas regras. Não tem nenhuma regra de que os protagonistas não possam morrer. E mesmo assim, eles decidiram não matar nenhum protagonista, sabe? Então são coisas assim que eu tô reclamando. Não tô reclamando de, meu Deus, mas é surreal. Mas, tem um Demogorgon. Você acredita em Demogorgon? Não, mas eu não acredito que o Vecna, tendo o poder que ele tem, não conseguiu, sei lá, dar uma esmagada na cabeça do Mike, ou o militar que tá lá apontando a arma pro Hopper não atirou na cara dele, sabe? Tem coisinhas assim que não fazem muito sentido, e é essas partes que eu tô reclamando. Então, infelizmente, é uma série que não tem essa coragem, mas dizer que é uma série covarde não quer dizer que seja uma série ruim, foi só o que eles apresentaram pra gente. Então, se eles estão apresentando uma série mais que começou infanto-juvenil, que tem sim momentos de ação, momentos mais extremos, assim, mas eles só quiseram manter o pessoal vivo e tá tudo bem. A gente passa, eu, Bia, pelo menos, passo pano. Mas, no geral, eu acho que Stranger Things não é sobre isso. Eu acho que Stranger Things não é sobre... Pra mim, né, pelo menos, cada um vai ter uma percepção baseada no que tava de expectativas com a série. Eu sempre falo isso, sempre vou repetir. As expectativas vão fazer você gostar ou não de uma obra. E as minhas expectativas foram totalmente cumpridas, porque o que eu mais amo em Stranger Things são os relacionamentos, são as trocas, são essas conversas com os personagens. Por isso que eu nunca reclamei tanto, assim, em algumas cenas de conversa no meio do momento de ação, sabe? Porque pra mim é isso. São pessoas convivendo juntas, conversando. A gente vê essas cenas lindas entre o Dustin e o Steve, que são pessoas que normalmente não fariam amizade, mas dadas as circunstâncias viraram amigos. A Holly e o Derek também, até uma coisa que o Dustin próprio cita no discurso dele. Então, pra mim, Bia, Stranger Things é sobre relacionamentos, é sobre amizade, e é muito sobre essa parte da nostalgia. Por isso que eu acho que me pegou as cenas onde tinha cenas de flashback. Essas cenas aí, pra mim, foram que entregaram o final perfeito de Stranger Things. E claro que o final, eu acho que não tinha como ser diferente, eles não vão, se eles em nenhum momento pensaram em matar nenhum personagem, você acha que eles iriam matar a Eleven e deixar feito aquilo? Não, eles fizeram o efeito do peão, que tem em Inception, né, a origem, onde você não sabe se o peão vai parar ou não, porque é exatamente isso, a gente não sabe se a Eleven realmente escapou pelo que o Mike contou, pela história narrativa dele. Às vezes é a narrativa de uma pessoa que não quer acreditar que ela se foi, ou às vezes é isso mesmo que aconteceu, e a gente nunca vai saber, ou talvez vai saber se tiver um spin-off, mas a gente não tem como saber isso agora, e eu acho que foi exatamente isso que os Duffers quiseram deixar pra gente. Essa pontada de esperança, como os próprios personagens falam, eu acredito, então eu também acredito que a Eleven não se foi mesmo, e é isso, eles querem deixar essa pontada de esperança, porque se eles não quiseram decepcionar os fãs até agora, você acha que eles vão decepcionar no último segundo? E pra mim foi totalmente condizente e totalmente fiel a tudo que eles apresentaram pra gente até a última temporada, ou até o último minuto. Sim, com as falhas que tem, com as respostas que ficaram. Não é uma série de ficção científica, não é uma série de grandes monstros e um grande vilão e terror e tudo mais. É uma série sobre amizades e é uma série sobre relacionamentos. E foi exatamente isso que chegou no final pra gente. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do final de Stranger Things. Uma coisa eu sei que eu vou ficar com muita saudade, independente das reclamações que eu já fiz, tá? Porque eu já fiz muita reclamação dessa série. Mas o meu carinho e a minha nostalgia vai ficar muito forte com Stranger Things. E eu ainda vou rever essa série mais vezes. E do pouco que eu conheço a Netflix, tenho certeza que vai surgir algum spin-off, alguma coisa relacionada desse universo bem em breve, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!